Bom dia pessoal, eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa é a videoaula do capítulo 4 do nosso livro-texto intitulado Movimento Bidimensional e Tridimensional. Essa aula é referente à disciplina Tópicos de Física 1 do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser subdividido da seguinte maneira. Nós vamos fazer primeiramente uma introdução, na sequência nós vamos continuar as grandezas descritivas de movimento, que a gente começou a estudar no capítulo 2, no caso, primeiramente posição, deslocamento, velocidade, aceleração. No tópico 4.5 nós começaremos a estudar novamente aquelas equações horárias, né, quando nós temos o caso especial da aceleração constante, só que agora para o caso bidimensional e tridimensional. E na sequência nós temos aqui duas aplicações de movimentos, no caso bidimensionais, que no caso o movimento balístico, né, ou também conhecido como movimento de projéteis, tá aí o movimento circular, tá? O 4.8 seria uma generalização no caso do movimento curvilíneo geral, e o 4.9 seria o movimento relativo, tá? Pois bem, né, esse capítulo ele é uma generalização do que nós já estudamos no capítulo 2, né, onde nós vimos as grandezas descritivas de movimento no cenário unidimensional. Porém, agora nossa análise sobre essas grandezas, né, e sobre o movimento em si, ele será em 2 e 3 dimensões, tá bom? Bem, ainda é uma análise cinemática dos movimentos, né, sem se preocupar no caso aí com causas e efeitos, né, mas de suma importância aí para o entendimento do movimento macroscópico que nos cerca aí no cotidiano, tá bom? Então, nesse capítulo continuaremos a estudar a parte da física que analisa os movimentos de forma descritiva, mas agora os movimentos podem ser em 2 ou 3 dimensões. Nesse capítulo, vamos abordar a natureza vetorial das grandezas descritivas de movimento, posição, deslocamento, velocidade e aceleração, e examinar algumas situações de movimento curvilíneo, em especial o movimento balístico e o movimento circular. Bem, as ilustrações aqui mostram trajetórias curvilíneas, né, em 2 e 3 dimensões, está enfatizando, no caso, o objetivo, né, de estudo desse capítulo. Bem, a primeira grandeza descritiva de movimento que nós vamos revisar é a posição, né? O conceito é exatamente o mesmo que nós abordamos no capítulo 2, onde convencionamos aí a posição como a localização de uma partícula em relação a um sistema de referência, né? Só que agora localizaremos essa partícula através da notação vetorial em um sistema de coordenadas aí bidimensional ou tridimensional, tá? Então, a localização de uma partícula será determinada através do vetor posição, um vetor que liga um ponto de referência, em geral, né, a origem do sistema de coordenadas, à partícula, tá? O sistema de coordenadas que nós vamos adotar geralmente vai ser o sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? Então, aqui, olha, imaginemos aqui uma bolinha, né? Essa bolinha aqui em azul, né? E um sistema de coordenadas cartesianas tridimensional, x, y e z, né? Podemos localizar aí essa partícula por intermédio de um vetor, né, que nós vamos chamar de vetor posição, que vai aí no caso, olha, da origem, né, do sistema de coordenadas até a posição aqui espacial exata da partícula, tá bom? A figura ilustra, né, aqui o caso tridimensional, então obviamente teremos 3 componentes, né, ou 3 coordenadas aí no caso x, y e z, né, e a gente vai representar a grandeza, obviamente, pela notação vetorial. Então R vai ser igual a xi mais yj mais zk, aquela notação vetorial que vocês aprenderam no capítulo anterior, tá bom? Bem, na maioria das situações aqui, nós vamos tentar recorrer ao caso bidimensional, que didaticamente é mais fácil de ser compreendido, né, embora vocês já tenham aí estudado vetores, né, no capítulo anterior, tá? Então aqui, olha, né, vamos imaginar algumas situações, algumas coordenadas aí no caso, vou chamar o caso 2D, né? Vou colocar valores numéricos aqui para ficar um pouco melhor o entendimento, né? Então, para ilustrar também essa definição que nós fizemos para o vetor posição. Então, seja aqui, olha, R1, né, o vetor posição de uma suposta partícula, né, dado por R1 igual a 2i mais 3j, né, coordenada 2 e 3, coordenada x e coordenada y. Um outro vetor aqui, olha, R2, né, R2 igual a 4i mais 2j, coordenada 4 e 2, né. E um vetor R3 aqui, olha, né,
R3 igual a 5i mais 5j, coordenadas 5 e 5. Tá? Esses vetores aí caracterizam as posições, ou seja, né, a localização das partículas em relação ao sistema de coordenadas. É como eu já falei no capítulo 2, né, o ato de localizar o objeto no qual vamos estudar esse movimento é um passo primordial aí da nossa análise, né? Saber onde ele se encontra, né? Se eu quero estudar o movimento, eu preciso saber pelo menos onde está localizada essa partícula, tá bom? Né? E vamos fazer essa localização aqui, né, no caso, a partir, né, sempre dessa notação vetorial. Então, o vetor posição caracteriza, né, exatamente a posição da partícula, né, em função, né, de coordenadas aqui, ou bidimensionais ou tridimensionais. A gente vai tentar usar aqui sempre o sistema de coordenadas cartesianas inicialmente. Bem, se a partícula, né, se movimentar, né, se ambas aqui se movimentarem, nós simplesmente atualizamos aí a notação de acordo com as coordenadas atuais dessas partículas, né? Então agora, por exemplo, o vetor posição R1 passou a ser, né, R1 igual a 2i mais 4j, né? R2 8i mais 1j, R3 7i mais 4j. Né, seriam as atualizações de posições, tá? Então, novamente frisando, o vetor posição é um vetor que localiza a partícula no espaço tridimensional ou bidimensional. Bem, a variação da posição de um objeto caracteriza um deslocamento e podemos definir essa grandeza da mesma maneira, né, que no capítulo 2, tá? Só que agora a operação deve seguir as normas da álgebra vetorial. Então, quando uma partícula muda sua posição de R1 para R2 em relação a um determinado referencial espacial, dizemos que ela sofreu um deslocamento ΔR, tá? Então aqui, olha, ΔR vai ser R2 menos R1, tá bom? Então, para o caso tridimensional, né, vou ter aqui, digamos, R1 igual a x1i, y1j, z1k, e R2 x2i, y2j, z2k. Né, seriam as representações genéricas aí do vetor R1 e R2. Se eu quisesse calcular um deslocamento, né, que uma partícula sofre partindo de R1 indo até R2, eu teria que fazer a subtração entre R2 menos R1, posição final menos posição inicial. Tá bom? Essa subtração, né, vetorial, ela consiste aí, obviamente, aquilo que nós aprendemos no capítulo 2, né, subtrair as componentes correlacionadas dos vetores separadamente, né, como vocês já viram, né? Então, no caso aqui, olha, ΔR ficaria x2 menos x1i, y2 menos y1j, né? E z2 menos z1k, tá bom? Imaginemos aqui, olha, por exemplo, que eu tenha, né, uma partícula cuja posição seja definida por R1 aqui, tá? R1 seria 2i mais 3j, é mais fácil quando a gente coloca exemplos numéricos, né? Só para vocês entenderem um pouco melhor. Estou convencionando aqui a escala em metros, né? Unidade padrão de deslocamento no SI, né? E digamos, né, que essa partícula agora se movimente aí, mude para uma posição R2, tá? Então aqui, olha, ela faz um determinado deslocamento, né? E agora a coordenada dessa partícula, a posição R2, vai ser no caso aqui, olha, 10i mais 4j na escala de metros, tá bom? Bem, o vetor de deslocamento, né, que é a subtração da posição final pela posição inicial, será um vetor que vai da ponta da posição inicial, né, para a ponta da posição final. Né, e podemos calculá-lo aí através, né, ou do método geométrico, né, ou, né, pelas regras aí da álgebra vetorial mostrada aqui na expressão. Né. Então aqui, olha, esse vetor de deslocamento seria, né, esse segmento de reta em vermelho, é um vetor que vai da ponta do primeiro para a ponta do segundo. Na verdade, aqui, olha, coincide as pontas do primeiro vetor com o primeiro vetor aqui da sentença de subtração, como vocês aprenderam no capítulo 3, tá? Então, o vetor de deslocamento, né, ele pode ser encontrado subtraindo as componentes correlacionadas, né, x2 menos x1, y2 menos y1. Então, se eu pegar aqui os vetores que eu coloquei como exemplo, né, então o vetor de deslocamento ficaria aqui, olha, 10 menos 2, né? E 4 menos 3, né? Componente x e componente y. Ok? De maneira que, né, o vetor de deslocamento seria 8i mais 1j na escala de metro. Esse seria
o vetor de deslocamento, tá bom? Bem, o módulo desse vetor, né, como nós aprendemos aí, olha, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes, né, que no caso aqui, olha, se nós fizéssemos uma continha, era fácil mostrar que daria 8,06 na escala de metros, tá bom? Que seria exatamente aqui, olha, né, se nós tivéssemos uma escala bem milimetrada, o comprimento desse segmento de reta, tá bom? Perceba que qualitativamente, né, estamos falando da mesma grandeza que nós já definimos no capítulo 2, só que agora com uma análise mais geral, né? Ou seja, o capítulo 2 era um caso especial do que estamos estudando aqui, né, nesse capítulo 4, tá? Que didaticamente é colocada antes, né, para facilitar o entendimento do conteúdo. Então, da mesma forma, né, uma vez definido o deslocamento, nós podemos definir a velocidade, né, que basicamente caracteriza a rapidez aí com que uma partícula vence um determinado deslocamento. Mais especificamente, definimos uma proporção acerca do deslocamento durante um certo intervalo de tempo, né, que nós chamamos de velocidade média. Tá? Então, o vetor velocidade média é a razão entre o vetor deslocamento, ΔR, né, e o intervalo de tempo ΔT, né, no qual ocorre esse deslocamento. Tá? Logo, matematicamente falando, aí a velocidade média é a razão do meu ΔR, que é o deslocamento, pelo respectivo intervalo de tempo que ocorre esse deslocamento, ΔR. Tá bom? Bem, como estamos falando também, né, de um vetor, né, pois a razão de um vetor, no caso o deslocamento por um escalar, no caso o intervalo de tempo, terá como resultado um outro vetor, né, cujas componentes podem ser calculadas separadamente, como mostra a expressão aqui, olha, né? Eu calculo separadamente cada componente da velocidade média, né? E eu vou ter, né, essa velocidade na sua forma vetorial. Novamente, a unidade padrão de velocidade no SI é o metro por segundo, né? Vocês já sabem isso desde o capítulo 1. Ok? Bem, observe que as componentes aqui, olha, x, y e z, elas retornam justamente a definição que nós fizemos no capítulo 2, né? Então, por exemplo, no caso do capítulo 2, a gente viu só o caso unidimensional, a gente definia como ΔX sobre ΔT, né? A velocidade média. Então, aqui é uma expansão, né? Uma generalização do que nós estudamos anteriormente. Tá bom? Ok? Então, aqui, olha, nós chegamos a uma versão completa do vetor velocidade média, né? E calcular o seu módulo aqui, olha, seria o próximo passo, tá bom? Ok? Bem, a direção desse vetor velocidade média será a mesma do vetor deslocamento, né? Assim como o seu sentido, né? Então aqui, olha, o vetor de deslocamento tem essa direção e esse sentido, aqui a velocidade média também vai ter o mesmo sentido, tá bom? É importante ressaltar que, né, a análise de sinais, tanto do deslocamento como da velocidade, novamente está relacionada com a disposição das componentes em relação ao sistema de coordenadas, né? E, obviamente, da própria natureza vetorial da grandeza. Então, no caso, né, por exemplo, da velocidade, né, com uma componente negativa, né, não quer dizer que a velocidade está diminuindo, e sim que o seu sentido é contrário ao sentido crescente do eixo considerado, tá bom? Então aqui, olha, se eu tiver uma componente aqui para... aqui a velocidade, né? Tiver uma componente negativa desse vetor, que no caso estão positivas, né? Eu teria, na verdade, só indicando que o vetor estaria apontando para o outro lado, não que estaria decrescendo, ou a velocidade estaria diminuindo, melhor dizendo. Ok? Observação aqui, olha, o vetor velocidade média, né, possui mesma direção, mesmo sentido do vetor de deslocamento, como nós já tínhamos falado. Outra forma de descrever a rapidez, né, com que um objeto se move é a velocidade instantânea, que nós já vimos também no capítulo 2, tá? No caso, seria o vetor velocidade instantânea, né, que é o valor para o qual tende a velocidade média quando o intervalo de tempo ΔT tende a zero, tá? Ou seja, né, o limite aí, né, que a velocidade média da velocidade média quando a gente reduz aí o intervalo de tempo até torná-lo ele aí próximo a zero, tá? Esse limite é justamente a definição de derivada, como nós já vimos no capítulo 2, né? Ou a taxa de variação da função posição, que agora é um vetor também, né? Em relação ao tempo, tá bom? Então, podemos aí derivar separadamente cada componente de R, né? Para encontrar aí as componentes desse vetor velocidade. Então, dx dt, dy dt, dz dt, tá? E assim, olha, né, encontrar a versão completa
na notação vetorial desse vetor velocidade, tá? Bem, a partir daqui, olha, nós vamos usar a palavra velocidade, né, para designar a velocidade instantânea, né? E quando estivermos interessados apenas na velocidade média, nós usaremos aí esse adjetivo média, tá? Então, quando eu falar em velocidade, entendo aí que eu estou falando da velocidade instantânea, tá bom? Bem, nós podemos ilustrar aqui a direção do vetor velocidade, né? Observe que no movimento curvilíneo ele sempre tem direção e sentido no curso aqui, né, que manteria a trajetória retilínea, né, do movimento, ou seja, né, o vetor velocidade é sempre tangente aqui, olha, né, a trajetória de movimento da partícula, tá bom? No próximo capítulo, onde estudaremos aí as leis de Newton, né, nós vamos entender melhor aí a questão da inércia, né, e a tendência de manter um estado de movimento a menos que uma força altere a aceleração da partícula, tá? Então, entendo aqui, olha, importante, né, toda vez que nós falarmos aqui nos vetores, nas grandezas descritivas de movimento que nós estamos estudando, como é uma grandeza vetorial, falar, né, qual a sua representação vetorial, né, mas também falar de direção e sentido, né, para essa grandeza, tá bom? Então, no caso da velocidade instantânea, ela sempre vai ser tangente à trajetória, tá? Então, observação aqui, olha, né, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória de movimento da partícula. Tá bom? Aqui, olha, a figura também tenta representar aqui, né, a reta tangente. Bem, nós já podemos aí fazer o nosso primeiro exemplo do capítulo. Tá? Exemplo 1 fala o seguinte, olha, o vetor posição de uma partícula é inicialmente R1 igual a menos 3i mais 2j mais 5k na escala de metros, e depois de 2 segundos passa a ser R2 igual a 9i mais 2j mais 8k na escala de metros. Aí pergunta-se, qual é o deslocamento e a velocidade média da partícula de R1 para R2? Vamos lá, né? Dados do problema, ele deu aí os dois vetores, R1 e R2, né? Calculando o deslocamento, fazer a subtração vetorial desses dois vetores, no caso R2 menos R1, né? Então eu pego aqui, olha, componente x com componente x, y com y, z com z, né? Calcular as componentes correlacionadas. No caso, 9 menos 3, perceba que eu tenho que levar em consideração o sinal, então fica 9 menos 3, faço o jogo de sinal, vai ficar menos com menos mais, né? Aqui, olha, 2 menos 2 e aqui 8 menos 5, tá bom? Fazendo essa continha aqui, olha, 9 mais 3, 12. Aqui, olha, 2 menos 2 vai zerar, ou seja, a componente y, esse vetor de deslocamento não vai ter componente y, melhor dizendo, e 8 menos 5, 3. Então vai ter só componente, vai estar no plano, né? XZ, né? Esse vetor de deslocamento, tá? Bem, a velocidade média, agora, olha, é só fazer a razão do deslocamento pelo respectivo intervalo de tempo. Ele deu um intervalo de tempo de 2 segundos após qual seria, né? Ele fala assim. Então basta, lembrando que o intervalo de tempo é um escalar, né? Então, para eu dividir um vetor por um escalar, basta eu pegar as componentes do vetor e dividir pelo escalar, né? Então, ficaria o deslocamento 12i mais 3k, né? Então, fica 12 por 2, 3 por 2. Fazendo a continha, eu tenho aí minha velocidade média, 6i mais 1,5k na escala de metros por segundo. Encontramos o vetor velocidade média. Próximo exemplo, olha, fala o seguinte, olha, um coelho atravessa um estacionamento no qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. As coordenadas da posição do coelho em metros, né, em função do tempo t em segundos, são dadas por x e y, né? Aí ele pede, olha, determine, letra A, o vetor velocidade v do coelho no instante 15 segundos, e letra B, o módulo e a direção da velocidade nesse instante, tá? Aí ele dá aqui, olha, as coordenadas, né, x e y, é um caso bidimensional, só que essas coordenadas são funcionais aqui do tempo t, olha, percebam, né? Ok? Então, para eu calcular, por exemplo, o vetor velocidade que ele quer na letra A, basta eu derivar cada componente aqui, cada coordenada, que eu vou ter justamente as coordenadas desse meu vetor velocidade. Então vamos lá, né? Dados do problema, ele deu as coordenadas da posição do coelho em função do tempo, né? E deu um tempo discreto aí de 15 segundos. Então na letra A, como ele quer o vetor velocidade, né? Então, para eu encontrar a componente x da velocidade, basta eu derivar a componente x da posição, que é esse termo aqui, olha. Então, derivando aqui, olha, a expressão, né? Vocês já são doutores aí em cálculo, né?
fazendo essa continha boba aqui, desce o 3 para cá multiplicando, né, e tal, eu vou ter aqui, olha, né, menos 0,62t mais 7,2, tá? Fazendo aqui, olha, a substituição, né, t igual a 15, eu encontro aqui a coordenada de menos 2,1 metros por segundo. Procedo da mesma maneira aqui, olha, para a coordenada y, basta agora eu derivar a coordenada y. Então, derivando a coordenada y, né, eu encontro aqui 0,44t menos 9,1. Substituo o tempo de 15 segundos, encontro aí menos 2,5 metros por segundo. Portanto, aí meu vetor velocidade vai ser menos 2,1i mais menos 2,5j, né, metros por segundo. Tá bom? Eu poderia colocar menos 2,1, menos, poderia. Tá? Eu geralmente enfatizo aqui, esse sinal de mais aqui não é uma soma, né? Ele representa o sentido da componente em relação ao sistema de coordenadas. Letra B aqui é o módulo e direção, né, no caso. Módulo de qualquer vetor é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. É um caso bidimensional, né? Então substituo aqui as componentes. Fazendo a continha, não é difícil encontrar aí aproximadamente 3,3 metros por segundo, tá? Bem, a direção agora, no caso aqui, olha, a tangente é menos 1 da componente y pela componente x, né, como vocês aprenderam no capítulo 3, tá? Componente y menos 2,5, componente x menos 2,1, substituindo, fazendo a continha, aqui, olha, essa razão vai dar 1,19, eu calculo, pego a calculadora e faço essa continha, eu vou ter aí aproximadamente 50 graus, tá? Bem, aí, olha, nós caímos na mesma situação que vocês tiveram aí no capítulo 2, né? No capítulo 3, melhor dizendo, de vetores, tá? Que é a situação em que nós precisamos encontrar a direção aí corretamente, né? Saber se essa direção corresponde a esse vetor, né? No caso aqui, olha, se eu pegar aqui esse vetor, olha, ambas as componentes são negativas, isso quer dizer o quê, né? Que esse vetor vai estar aqui no quarto quadrante. Então, e esse ângulo aqui, olha, que deu, seria um ângulo de um vetor que está no primeiro quadrante. Então, de cara, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Vamos tentar ver melhor aqui. Vou desenhar aqui o vetor, olha. Componente x menos 2,1, componente y menos 2,5. Então, eu teria aqui, olha, um ângulo. Esse aqui seria o ângulo, na verdade, né? Não está no quarto quadrante, está no terceiro, desculpe, né? Porque para estar no quarto teria que ter a componente x positiva, né? Então esse aqui seria o ângulo, o menor ângulo que ele faz em relação ao eixo x positivo, tá? Bem, aí olha, né? O ângulo que ele deu seria esse daqui, né? Que tem o mesmo valor de tangente que esse daqui. Então como é que eu procedo aqui? Olha, basta fazer, né, o suplemento dele aqui, olha, né? Fica 180 menos 50, tá? Eu tenho aí menos 130. Tá bom? Por que menos, né? Lembrando aqui, olha, que os ângulos eles varrem positivamente no sentido anti-horário, né? E negativamente no sentido horário, tá bom? Então o ângulo de fato mesmo que o problema quer encontrar seria esse ângulo de menos 130 graus. Vocês podem pegar a calculadora e fazer, né? Calcular a tangente de menos 130 vai dar aproximadamente 1,19. Calcular a tangente de 50 também vai dar aproximadamente 1,19. Então, a calculadora ela não interpreta, né, o problema físico, sim o problema matemático. Ela sempre vai dar o menor ângulo cuja tangente é esse valor aqui. No caso aqui é 50. Eu tenho que ver que o vetor, na verdade, é esse daqui e não esse daqui, né, e encontrar o ângulo justamente que eu quero, tá? Então, a direção aqui, olha, desse coelho, né, seria essa direção, a direção da velocidade. Beleza, matamos o problema aí. Bem, a próxima grandeza descritiva aí de movimento, né, é a aceleração, tá bom? É aquela que caracteriza justamente a variação da velocidade de um determinado objeto, tá bom? No caso, né, o vetor aceleração, né, então aqui por definição, né, quando a velocidade de uma partícula varia de v1 para v2, né, em um intervalo de tempo ΔT, o vetor aceleração aceleração média, né, aceleração média, durante o intervalo de tempo ΔT vai ser a razão, né, da variação do vetor variação da velocidade, que no caso é v2 menos v1,
pelo respectivo intervalo de tempo, tá bom? A unidade padrão no SI, né, é novamente o metro por segundo ao quadrado, né, ou seja, metro por segundo a cada segundo está variando a velocidade, ou aumentando ou diminuindo, né? Ok? Então aqui, olha, né, o vetor aceleração média, a média possui mesma direção e mesmo sentido da variação do vetor ΔV, tá? Então aqui, olha, digamos que essa partícula faça essa trajetória curvilínea aqui, né? A velocidade aqui, olha, tangente à trajetória. Como é que eu calculo aqui a direção, né? Vai ter a mesma direção da variação da velocidade. Então, se eu pegar aqui, ó, esses vetores, o ΔV seria um vetor que vai da ponta do segundo vetor da sentença ao primeiro, né? Então, aqui, ó, essa seria a direção do ΔV, seria, obviamente, a mesma direção aqui, ó, da aceleração média, tá? Mesma direção e mesmo sentido, né? Então, aqui, olha, estaria bem aqui esse vetor, né? Sempre entrando aí na curva, tá? Bem, da mesma forma que nós fizemos para a velocidade, vamos definir a aceleração de um instante particular, né? Que nós chamaremos aí, no caso, de aceleração instantânea. Então, quando fazemos ΔT tender a zero, né, no entorno de um certo instante, a média, que é a aceleração média, tende para a aceleração instantânea, né, que a gente vai chamar apenas de A. Tá? Então, a aceleração aqui, olha, né, vai ser dv/dt, ou seja, a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Tá bom? Então, podemos aí derivar, né, separadamente cada componente, que nem nós fizemos na velocidade, tá? E no caso aqui, olha, derivar as componentes da velocidade, nós encontramos as componentes da aceleração. Ok? Então aqui na notação completa aí, vetorial, esse vetor A. Tá bom? É importante ressaltar, né, que como a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, né, no caso aí, olha, a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Podemos dizer que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá bom? Então, da mesma forma que nós frisamos para a velocidade, né, a partir daqui nós vamos usar a palavra aceleração para designar a aceleração instantânea, né, e quando estivermos aí interessados na aceleração média, a gente usa o adjetivo médio, tá bom? Então, toda vez que eu calcular a derivada, estou calculando aqui a aceleração instantânea, né? A gente vai começar a falar só aceleração, já entenda o que é aceleração instantânea, tá bom? Bem, a direção do vetor aceleração instantânea muda em cada ponto da trajetória e é coincidente com a variação instantânea da velocidade, que é sempre dirigida na direção da curvatura, né, da trajetória, tá bom? Então ela vai variando aqui, ó, né, se o movimento for curvilíneo, ok? Bem, de forma análoga ao que já foi visto, né, no movimento unidimensional, podemos utilizar as equações de movimento com aceleração constante, né, para os casos 2D e 3D, considerando que a aceleração da partícula tem módulo e direção constantes. Então, se nós pegarmos aqui, olha, as equações horárias para aceleração constante que nós demonstramos no capítulo 2, está aqui as duas, né, e generalizarmos aí para o caso tridimensional, considerando que A é constante em todas as direções, ou seja, é constante, né, na direção X, na direção Y, na direção Z, né, nós teremos uma relação vetorial das equações horárias, né, de movimento, como estão aqui, olha. Então aqui, olha, eu vou ter, né, R, no caso, vetor posição R, né, R menos R0 igual a V0t, todos são vetores, menos o tempo, né, mais meio de AT quadrado. E a equação para velocidade, olha, V igual a V0 mais AT, né. Perceba aqui, olha, a familiaridade dessas duas equações. Na verdade, uma generalização, né, só que agora são vetores, né? Não é um caso unidimensional como nós tínhamos anteriormente. Bem, nós podemos substituir as componentes dos vetores envolvidos nas equações, né, aqui acima, né, e chegar numa expressão geral, tá? Então, talvez aqui essa expressão geral não seja uma forma mais fácil de lidar matematicamente falando com os problemas, tá? Mas essa é uma expressão aqui que é encontrada substituindo cada termo aqui, né? Quem é R? No caso R seria xi mais y, caso R é a variável que eu quero, né? No caso R0 seria x0i, y0j, z0k, né? E substituindo cada termo eu teria essa expressão aqui oriunda dessa,
e essa expressão oriunda dessa, tá bom? Bem, felizmente, né, na enorme maioria dos casos e dos problemas, né, nós não estamos interessados aí no vetor posição ou velocidade, tá? E sim em suas componentes, né? Por exemplo, no caso do lançamento oblíquo, geralmente estamos interessados aí separadamente ou na altura máxima ou no alcance, né? Ambas as variáveis aí, na verdade, são calculadas pelas componentes separadas da equação horária, né, do espaço ou posição, né, ou da velocidade, tá bom? Então, o alcance, no caso, por exemplo, seria a componente x, na altura seria a componente y, tá? Bem, fazendo isso, né, é muito mais comum, né, e mais fácil também para a solução de problemas nós separarmos aqui essas equações por componentes ortogonais, como eu estou mostrando aqui, olha. Eu vou ter uma componente x, uma componente y, uma componente y, uma componente z para a equação do deslocamento, né, ou do espaço, e uma componente x, uma y e uma z para a equação da velocidade, né? Ok? Então seria uma forma mais fácil de abordar do que essa daqui, né, geral, vetorial, tá bom? Então a gente vai tentar sempre se ater nessas equações aqui. Elas são iguais, né? Praticamente só muda aqui a coordenada, tá bom? E não é um vetor, né? Ok? Bem, com isso a gente já pode fazer mais um exemplo, tá? Então o exemplo 3 fala o seguinte, olha, uma partícula parte da origem de um plano xy, sendo t0 igual a 0, né? Com velocidade inicial em x de 20 metros por segundo e em y de menos 15 metros por segundo. Sabendo que a partícula possui somente aceleração em x igual a 4 metros por segundo ao quadrado, ele pede, determine, letra A, o vetor velocidade v da partícula no instante t igual a 5 segundos e seu módulo, e o vetor posição, né, no mesmo instante seu módulo, tá? Então aqui, olha, dados do problema, ele deu as componentes x e y da velocidade inicial, né? Deu a aceleração em cada eixo e deu um tempo t, tá? Bem, usando a equação da velocidade, né, para calcular a componente x da velocidade, substituindo aqui, olha, ele deu velocidade inicial em x, deu aceleração em x e deu um tempo. Não é difícil encontrar a componente x dessa velocidade, 40 metros por segundo. Procedo da mesma maneira para y, né? Substituindo aqui, olha. Tá? Lembrando que a aceleração é 0, né, em y, tá? Fazendo a continha, menos 15 metros por segundo, tá? Logo, né, o meu vetor velocidade aqui, olha, na sua formulação geral, ficaria aqui, olha, 40i mais menos 15j metros por segundo. Tá? O módulo, né, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, isso aqui vai dar aproximadamente 42,72 metros por segundo. Bem, letra B, ele quer o mesmo procedimento, só que agora para a posição, né? Aí eu pego as equações do espaço aqui, ó, tá? Substituindo, né? Fazendo as continhas, nós encontramos as duas componentes da posição em x e y, tá? Aí, olha, fica fácil montar o vetor posição, olha, 150i mais menos 75j, na escala de metros. O módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes, né? Fazendo essa continha, nós finalmente encontramos aí aproximadamente 167,7 metros. Essa seria a posição, o módulo da posição, ok?